Acho que a superioridade é muito grande do Flamengo. Pois é, né? A questão da superioridade do elenco do Flamengo em relação ao elenco do Fluminense também, né? E do próprio Barcelona, isso é incontestável. E o Renato, depois da classificação contra o Olímpia, falou a respeito disso, né? Tendo muito respeito pelos adversários, não importa quem viesse, teremos respeito, mas todo mundo sabe que o favoritismo do Flamengo em relação ao Barcelona existe. Agora, a cabeça do Flamengo talvez esteja no outro lado desse chaveamento aí da Libertadores. Porque os reais concorrentes hoje do Flamengo do continente acabam sendo quem tem mais dinheiro, quem tem mais investimento, que acaba sendo Atlético Mineiro e Palmeiras. E o Brás tá lá, ó, só se agilizando para fazer suas contratações e tentar fortalecer esse elenco ainda mais. Ele falou a respeito disso e eu aproveito para pedir para colocar aí na tela o que falou o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, com essa fome de reforços aí do rubro-negro. Abre aspas, entrevista ao blog do Carlos Sartori, na ESPN.com.br, ele disse o seguinte: a torcida do Flamengo é insaciável. Acabamos de contratar o Kennedy e o Andréas, mas isso ainda não está fechado. Mas tá quase, né? Eu só revelo quando os dois presidentes assinam o contrato. Ué, mas contratou ou não contratou então? Parece que contratou, mas do jeito que ele fala ali, parece que contratou, mas não contratou, né? Acabamos de contratar, mas não tá fechado. Se tá contratado, tá fechado. Se não tá contratado, não tá fechado. É assim. Facicani, está apalavrado, mas não está apalavrado, mas não está assinado. Está apalavrado, mas não está assinado. Quando o documento vier, o presidente do Flamengo assina, manda para a Inglaterra e quando tiver assinado, aí está concretizado. Entendeu? Está apalavrado, mas não está acertado. É isso. E segundo ele, ainda vai contra... Ainda segundo o Braz, nessa mesma entrevista, ele diz o seguinte: o Flamengo ainda não parou de contratar. Puxa vida, hein? Flamengo... daqui a pouco, eu vou dar uma informação, Pascoal. Fala lá, Facicani. Conversando com colegas que a gente ainda tem no Rio de Janeiro, o Flamengo já fez uma proposta ao Davi Luiz. E a proposta, por enquanto, foi um pouco mais baixa do que o Davi Luiz espera, mas já foi colocado a proposta para ele. A questão é que o Davi Luiz também espera contatos do futebol europeu, porque uma das equipes em que tem potencial interesse no Davi Luiz, o Benfica, ainda está em disputa da última fase de qualificação para a Liga dos Campeões, da fase preliminar, né? O Benfica venceu o primeiro jogo 2-1 contra o PSV. Se avançar, ele vai para a fase de grupos, coisa que na outra temporada, na anterior, não conseguiu. Tanto é que foi eliminado pelo PAOK do Abel Ferreira naquela ocasião. Se o Benfica avançar, existe uma possibilidade do Davi Luiz voltar a Portugal para jogar pelo Benfica. Caso contrário, se isso não der negócio, o destino dele pode ser sim o Flamengo. O Flamengo, por mais que tente desmentir, mas a proposta já foi feita. O Flamengo é um avião. Tem uma semana para definir isso aí, né, Facicani? Exatamente. Deixa eu só falar um negócio aqui. Vamos ficar na guarda. Botar aspas do Marcos Braz, porque ele falou disso aí, Facinca. Olha lá. Sim. Jogador, o Davi Luiz no caso, tem um tamanho enorme no futebol mundial, mas não tem nada. Vamos ver até o final da janela, até o dia 28. Tem 9 dias e pode acontecer muita coisa. Sim. Pegando o que você falou, o que ele tá falando ali, dá meio que entender que sim, vamos ver um negocinho aqui, eu tô vendo um negocinho aqui, mas já fala com você, Braz. Vamos ver se vai rolar um negocinho aqui. Se não rolar, eu jogo no Fla. Sabe que uma coisa que eu lembrei aqui agora? Ô, Facicani, sabe qual coisa que eu lembrei aqui? Desculpa. Vai lá, Pascoal. Não, tá lembrando aqui uma coisa. O Braz tá igual aquele treinador que trabalhou no futebol brasileiro e agora tá no futebol francês. O Sampaoli aqui, todo dia ele acordava o presidente do Atlético Mineiro pedindo o jogador. Todo dia ele acordava o presidente do Santos pedindo um jogador. 5 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, ele ligava pedindo um jogador. Agora lá na França, eles têm que voltar a conversar, que ele quer mais 5. Eu estava escutando o Braz falar, eu me lembrei do Sampaoli. O Sampaoli é insaciável, parece que o Braz também. Não tem moleza não. É aqui toda hora, velho. Mas eu acho ótimo, Pascoal. Se você tem a condição de contratar, que contrate. Pra mim, quanto mais bons jogadores você tem no elenco, melhor. Essa história de que 2, 3 pra mesma posição, tal, aí é o técnico quem tem que gerir. E eu, se fosse técnico, quanto mais melhores opções eu tivesse, eu ia estar sorrindo à toa. Mas é uma boa ideia. Quando o Jorge Jesus olhava pro banco, né, Pascoal? Olhava pro banco, vai lá fulano, entra lá, agora vai lá fulano, entra lá, resolve, dá risada. É assim, o técnico quer trabalhar com fartura, entendeu? E repito, a informação do Davi Luiz, ela existe sim. Ela existe sim. O Flamengo já fez a proposta a ele salarial.
É uma proposta menor do que ele espera, mas é um grande salário, tá? Não entendo que aquela proposta que não é só um trocadinho, não é só um mirradinho, não. A proposta ela é pomposa. É que o Davi Luiz ainda está com a mentalidade de um salário europeu, de um salário nível dos principais jogadores do Flamengo. É claro que é o que ele espera e merece pelo currículo que ele tem. Então, não fechando nesses próximos dias, como o Braz colocou, com possibilidades que ele tem de Europa, ele tem uma grande chance de acertar com o Flamengo. Isso não é da boca pra fora, muito pelo contrário. Faz muito sentido isso. Tanto é que nas entrelinhas ele deixou ali, mas vamos ver o que acontece, na semana que vem. E se vamos ver o que acontece, porque o cara já falou com o cara. Já falou, ó, tá aqui, ó. O que eu tenho pra você é isso, é tanto, é aqui, é tantos anos, enfim. E segue aí. Então, o Flamengo já ofertou ao Davi Luiz o que ele pode pagar nesse momento. Cabe ao jogador decidir. Essa é a informação. Imagina só juntar Sampaoli com a direção do Flamengo para contratar. Não ia ter para ninguém, gente. Ó, Marco Braz e Sampaoli, eles iam arrebentar de contratar, hein? Ô Zé, pra você é uma boa. O que você acha de Davi Luiz no Flamengo? Eu acho que é um bom jogador, né? Não sei se nós teremos o melhor Davi Luiz, mas pela experiência, pela forma como ele se comporta, né? Em termos de entendimento de jogo, eu acho que ele é um bom jogador. Vem para somar e vem para ser titular do Flamengo. Até pela questão do Rodrigo Caio, que a gente nunca sabe quando o Rodrigo Caio tá bom para jogar ou não, né? Infelizmente, eu gosto bastante do Rodrigo, mas a questão física tá atrapalhando agora. Parece que o Renato Gaúcho tirou aquela insegurança, né, do Gustavo e também do Léo Pereira, mas se o Davi Luiz chegar, né, quer dizer assim, ele chega para ser titular. Aí você tem duas opções, você pode colocá-lo tanto na zaga como o primeiro volante ali. Ele já jogou nessa posição, eu o colocaria como primeiro volante, né, porque ele tem uma facilidade também para sair para o jogo, para distribuir o jogo. Como zagueiro eu já não sei muito se ele vai se adaptar em termos de velocidade, né? Mas eu acho que ele vai ser, se chegar no Flamengo, vai ser titular. Essa zaga do Flamengo é tão falada, né? Muita gente acaba criticando e tudo mais, né? Rodrigo Caio que não volta, não sei o quê. Aí o Léo Pereira não tem aquela confiança, assim como outros jogadores ali da zaga. Sormani, a chegada do Davi Luiz é para dar essa apaziguada no que tanto falam dessa zaga do Flamengo? Luciano, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Porque o melhor zagueiro do Flamengo, o Flamengo não pode contar com ele. É o Rodrigo Caio. É um jogador que, infelizmente, se contunde demais. Tem um histórico de lesões aí recorrentes. Entendeu? Então, você não pode contar com ele. Quem é o seu zagueiro? O meu zagueiro é o Rodrigo Caio. Ou seja, não tem ninguém. Porque ele não joga, quase nunca joga. Ele está mais fora do que dentro. Está mais fora do que dentro. E, infelizmente, porque o Rodrigo Caio, na minha opinião, é um jogador de seleção brasileira. Pode perfeitamente figurar entre os convocados para a próxima Copa do Mundo, na minha opinião. Mas você não pode contar com ele. Não dá para você levar o campeonato com o Rodrigo Caio, com o Léo Pereira e com o Gustavo Henrique, mais o Bruno Viana. É perigoso. É perigoso. Entendeu? Então precisa de um zagueiro. Eu acho que o Davi Luiz cairia muito bem nesse Flamengo. Agora, o tamanho dessa contratação, Mani? Tipo, o Davi Luiz é tipo a contratação do Diego Costa agora do Galo, é tipo um negócio pesado assim, porque o nome, ele tem um baita nome também, né? Não, eu acho que vem na mesma proporção. É um jogador de peso como é o Diego Costa, com certeza. Com certeza. Ainda mais no futebol brasileiro, eu nunca morri de amores pelo Davi Luiz. Eu acho ele um jogador ok, entendeu? Mas aqui no futebol brasileiro, aí o departamento é outro. Aqui ele vai sobressair, com certeza. O Hulk nunca jogou num time grande da Europa. Nunca jogou. Ele jogou no Porto, no Zenit, mas nunca passou nas grandes equipes. E você vê a diferença que ele, agora com 36 anos de idade, faz aqui no futebol brasileiro. Davi Luiz não. Davi Luiz jogou no Chelsea, jogou no Arsenal, jogou no PSG. E se ele chegar aqui, ele vai fazer diferença. Claro que vai. Porque o nível aqui é bem mais baixo. Ele vai sobressair, com certeza. Com certeza, ele vai sobressair. E o Flamengo precisa de um zagueiro. Entendeu? Porque é aquilo que eu falei, o seu melhor zagueiro não joga nunca. Agora, me estranha é o fato de o Davi Luiz até agora não ter arrumado nada. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Por que será que até agora ele não arrumou nada?
Pois é, ô Pascoalzinho, Luciano, ele está esperando, Luciano, ele está esperando essa proposta do Benfica. Ele está esperando a decisão do Benfica, que é o clube que lhe interessa para jogar a Liga dos Campeões. Ele quer entrar de novo na vitrine da Liga dos Campeões. Então, hoje o clube que sinaliza com a boa vontade de contratá-lo é o Benfica. Então, ele não quer dar esse passo já para fechar com o Benfica, porque não há certeza ainda da qualificação. Benfica está próximo, venceu o primeiro jogo 2-1, claro que é um placar magro, pega um PSV que é um time tradicionalíssimo, tem bons jogadores no futebol holandês, mas ele depende disso. Repito, a proposta do Flamengo para o Davi Luiz é pegar ou largar. Tá aqui. É isso, não tem nenhum real a mais, nenhum a menos. A proposta é essa e é boa. Tá aqui na sua mão. Se quiser acertar, fechamos o contrato em 5 minutos. Essa é a informação. Se quiser, tá aqui. Se não quiser, Davi, infelizmente, é o máximo que eu posso pagar. Ou seja, o Flamengo chegou ao teto do que ele pode agora para contratá-lo. Eu acredito aqui